nada no olho. Bastante gente de férias, né? Bom dia. Bom dia mais uma vez aí, olha só. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria poder receber todos vocês aqui. Como vocês podem ver, né, hoje é um culto especial com participação das crianças do Espaço Feliz. E é uma alegria tê-las aqui conosco, para a gente ver um pouquinho do trabalho que é feito lá no bairro Planalto, né? Esse trabalho tão importante aí que também a nossa igreja sempre está junto auxiliando. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês e que vocês estejam abertos a receber a palavra de Deus, tanto através da música, quanto através da participação das crianças, da palavra do pastor Cláudio, que logo mais também estará trazendo a mensagem. Deus tem uma coisa para falar para vocês hoje, você pode ter certeza disso. Eu convido você também a abrir o seu coração para que você receba essa palavra. Ele tem muitas coisas para fazer na vida de vocês, na minha vida também, mas depende da gente abrir o nosso coração e receber o que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Nós queremos louvar o nosso Deus e antes de começarmos a canção, eu queria convidar você a se colocar de pé. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse culto, sobre nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque tu tem nos cuidado e obrigado por esse dia tão especial, onde tantas crianças podem estar aqui do Espaço Feliz, onde possamos, Senhor, nos alegrar com elas e que, bom, Senhor, que temos irmãos que se dispõem nessa obra, a seara é a tua, Senhor. Abençoa esse culto, abençoa esse louvor, abençoa tudo aquilo que fizermos, Senhor, seja para a tua honra, seja para a tua glória, porque temos a dependência de ti todos os dias, Senhor. Sem a tua proteção, sem a tua unção, nós não somos nada, Senhor. Nos ajuda a sermos discípulos teus, a cumprirmos o teu ID como igreja. Obrigado por estarmos comemorando 70 anos, Senhor, de fundação da nossa igreja, e que possamos cada dia mais proclamar o teu evangelho, Senhor. E pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre esse dia, e abençoa cada criança, cada irmão, cada irmã que aqui está, cada visitante, que possamos sair daqui renovados com a tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de pé, né, cantar dessa maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado, o seu amor é maravilhoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, maravilhado, o adorando, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, um verdadeiro amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse quem transforma
graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que bom estarmos na casa do Senhor. E o próximo cântico, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo aqui como forma de gratidão e de amor ao nosso Deus, né? E a gente aprende a caminhar no nosso dia a dia com o Senhor Jesus, e é tão maravilhoso sentirmos essa alegria, essa presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo conduzindo nossas vidas, dirigindo a nossa mente, e é com muita alegria que nós queremos cantar essa música. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e você pode confiar que Deus é um Deus de milagres, é um Deus de alegrias, né? Alisson, Mari, bom ter vocês aqui em nosso meio. Sei que Deus está trabalhando na vida de vocês e que possamos ser instrumentos para carregar vocês em oração. Bom ter vocês aqui. E Ele continua sendo bom. Vamos cantar juntos? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Já não quis entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar,
sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Podemos assentar? Bom dia, glória seja dada ao Senhor. Que bom que você pode, junto conosco, cultuar ao Senhor. Vamos trabalhar, povo? Vamos trabalhar. Somos do Espaço Feliz, instituição socioassistencial, que atende pessoas, crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. A gente sempre causa um pouco de agito quando a gente chega, né? Um pouco de tumulto. Eu peço que você tente se concentrar no que eu falo enquanto a gente ajeita as crianças aqui, porque hoje a gente veio especialmente para parabenizar a igreja pelos 70 anos de existência. E por que nós fazemos isso? Porque foi esta igreja que deu início ao Espaço Feliz. E continua sendo parceira até hoje, já se vão 13 anos. E é uma linda história que continua sendo contada. E graças ao Senhor, que não mudou e nem mudará, continua sendo bom, a gente consegue fazer esse trabalho com pessoas que têm alguma vulnerabilidade social. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente logo pensa em problema financeiro, mas essa não é a única vulnerabilidade. É possível que alguma e outra família tenha se perdido no meio do caminho e não consegue mais processar exatamente todos os deveres da educação dos filhos, por exemplo. Ou que tenham se desfeito, e aí outros personagens entram na história da família. E todas essas são vulnerabilidades que nossas crianças enfrentam. E o Espaço Feliz está como apoiador e como direcionador para estas pessoas, que obviamente não precisam pagar nada, todo o nosso serviço é gratuito e ele é mantido, o Espaço Feliz todo é mantido com doações, doação de pessoa física. Provavelmente vários de vocês que estão aqui é contribuinte do Espaço Feliz. E se você ainda não é, eu convido você a partir de hoje se tornar. Eu sei os Pix decora, as contas decora, é só perguntar para mim, tá? Que é facinho, te mando pelo WhatsApp. O fato é que há 13 anos, um pouco mais de 13 anos, a gente faz e promove diferença na vida das pessoas. Fizemos, Prof. Beatriz, essa semana... Cadê a Prof. Beatriz? Ah, está aqui, perdão. Essa semana um levantamento de quantas crianças já foram inscritas na história do Espaço Feliz, que antes tinham outro nome, antes se chamava PEP. Estranho, né? PEP significa Programa de Educação Pré-Escolar. Começou assim o trabalho socioassistencial. Depois, pelas mudanças que houveram nas leis brasileiras e por uma decisão desta igreja, optou-se a entrar especificamente na área assistencial, né? Assistência social. Mas me alegrou muito o coração quando eu vi quantas crianças já passaram por este projeto. Obviamente, nem todas permaneceram por longos anos, né? Essa é uma característica que nós temos, é um fato, né, que acontece conosco. Algumas crianças são inscritas e em pouco tempo a família muda para outra cidade ou outro bairro, e aí a gente acaba perdendo esse vínculo, né? Mas já foram inscritas, já passaram pelo Espaço Feliz 405 crianças. Bah, pastor, mas isso é meio pouco, né? Vocês não atendem 90 cada dia, né? 90, né, cada dia. Não, esses 90 é nos últimos
4, 5 anos que nós conseguimos alcançar esse patamar com muito esforço e com toda a limitação do espaço físico. Quem conhece o Espaço Feliz sabe que nós somos bem felizes, mas bem pequenininho, né? E a gente está lutando há anos, né, para a ampliação do espaço, a gente não está conseguindo. Mas lá no início eram menos crianças, né, e a faixa etária atendida era um pouco diferente. Hoje nós atendemos crianças dos 6, quem tem 6, levanta a mão aí, até os 17, acho que ninguém daqui tem 17 agora, né? Mas toda essa faixa etária nós atendemos. Também fazemos um trabalho com as mamães, as mulheres, o trabalho é semanal, também com pais, né, as famílias, com o projeto Pais em Ação. A gente oferece muitos cursos semiprofissionalizantes. Lembra de quantos esse ano? Uns 10 mais ou menos, né? 12 cursos esse ano. E tudo isso naquele espacinho bem pequenininho, né? Então, quem já passou por lá, estou vendo a professora Kátia aqui atrás, quem já passou por lá sabe como é que é difícil trabalhar naquele espaço apertado. Então, eu convido você para 2 coisas. Primeiro, receber os nossos parabéns. Parabéns, Igreja Batista, pelos 70 anos de organização. A gente está feliz com essa data e deseja a você, igreja, muita prosperidade. Me entendam bem esta palavra, prosperidade, a gente sempre, infelizmente, liga à área financeira, mas não, que essa igreja continue tendo esta visão missionária, visão de ajudar as pessoas, muito além do que normalmente a gente é acostumado a fazer, né? Não, vamos para a igreja, vem para a igreja. Não, a igreja que sai, trabalha lá fora, atendendo as pessoas na sua totalidade. E também a gente quer dizer para você que a gente é muito feliz porque Jesus é o nosso amigo. Nas dificuldades diárias que a gente enfrenta no Espaço Feliz, e nem todas ficam claras, né, para toda a equipe, algumas são lutadas no particular, outras entre um e outro profissional, porque são muitas as dificuldades que a gente enfrenta, que a gente ajuda as famílias a enfrentar, é isso que eu quero dizer. Jesus é o nosso grande parceiro, Ele é o motivo de tudo, Ele é o motivo de nós fazermos esse tipo de trabalho. Não fosse Jesus Cristo primeiro resgatar a nós não faríamos isso. Então, convido você a ouvir que Jesus é muito bom comigo, é bom com você, e mesmo quando a coisa fica difícil, né? Quando o medo bater a porta, quando o vento balançar, a gente pode ficar tranquilito que Jesus é muito bom comigo. Vamos ouvir? Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu
Numa das aulas de música que a Prof. Marli dá no Espaço Feliz, ela disse assim a respeito desta canção e da próxima que nós cantaremos. Ela disse assim, e eu lembro disso, que essas músicas são a nossa cara, são a cara do Espaço Feliz. E é verdade, é isso mesmo, o Espaço Feliz é bem feliz porque Jesus é muito bom conosco. E a próxima canção é o nosso agradecimento a você, igreja, pela ajuda, pela participação, pela preocupação e pelas orações. Quero repetir, se você ainda não é um contribuinte do Espaço Feliz, decida hoje contribuir financeiramente, mas também você pode nos conhecer e talvez até ser voluntário em alguma das atividades que a gente realiza. Então, a gente quer dizer muito obrigado para você. Muito bem, nossa última canção é uma canção que faz parte do novo musical que nós estamos preparando. Quem acompanhou o Natal no ano passado viu, nós estivemos aqui e fizemos ao todo 5 apresentações, né, pela região, do nosso musical de Natal. Este ano, estamos preparando um lindo musical, que inclusive já foi realizado aqui, época que a Prof. Marli era ministra de música aqui. E conta a história, uma fábula, né, de quem? Três árvores, isso, me ajuda aí. E essas árvores tinham, cada uma delas, um sonho muito lindo, que acabou não se concretizando do jeito que elas tanto queriam, mas ficou muito melhor. Então, essa primeira canção do musical e o restante musical, você terá que voltar aqui oportunamente para assistir. Vai dar bastante trabalho, mas a gente está confiando que vai dar certo.
E essa canção fala que há uma linda diversidade de coisas que Deus criou e que todas são importantes e cada uma tem sua função. Inclusive na natureza, mas especialmente nós. Cada um de nós foi criado de jeito bem especial. Vocês sabem disso, a gente conversa isso cada dia lá no Espaço Feliz, né? E é por isso que a gente precisa ser grato ao Senhor, porque Ele nos criou do jeitinho que a gente é, do jeitinho que a gente é, do jeitinho que você é. E você tem uma função, cada um de nós tem um papel importante. É por isso que na música canta, cada um tem seu chapéu. Ah, não, chapéu não. Papel, perdão. É verdade. Cada um tem seu papel. E se eu não cumpro o meu papel, alguém sofre com isso. Olha só que coisa interessante. Se eu não cumpro o meu papel, eu deixo de cumprir primeiro aquilo que Deus originalmente pensou para a minha vida e determinou para a minha vida, e a minha ação não sendo feita poderá prejudicar alguém. Então, essa canção que nós queremos apresentar, logo após essa apresentação, as crianças, organizadamente, como sempre, elas sairão, elas vão voltar para o Espaço Feliz e de lá para as suas casas, e nós continuaremos cultuando aqui. Vamos ouvir? Sapos, onças e jacarés, passarinhos e rios, árvores, flores, dando a vida no ar. Folhas verdes do céu azul, isso e muito mais. Ainda resta pra enumerar o que há na floresta. Cada um tem seu papel e uma razão pra existir. Neste ambiente todos são especiais. Cada um tem seu papel e uma razão pra existir. Neste ambiente todos são especiais. Brilho vivo do amor de Deus, toda a criação é um presente dos céus e merece o respeito da gente. Cada um tem seu papel e uma razão para existir. Neste ambiente todos são especiais. Cada um tem seu papel e uma razão para existir. Neste ambiente todos são especiais. Amém. Palmas. Vamos esperar só um pouquinho. Crianças, a gente vai orar por vocês. Eu quero convidar as crianças que estão na IBD para virem aqui na frente também. Chegou a hora de vocês irem lá para as classes de vocês. Um pouco mais rápido, por favor. Vem aqui na frente, a gente vai orar por todas essas crianças. E aí, todos vocês saem com as profs, tá? Não, depois de orar. Vamos fechar nossos olhinhos, então, cruzar as mãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom conosco. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. Obrigado porque o Senhor nos criou do jeito que somos. E obrigado porque o Senhor deu um papel para cada um de nós executarmos. Mas nós precisamos da sua ajuda e pedimos que o Senhor esteja sempre ao nosso lado e que a gente obedeça ao Senhor todos os dias da nossa vida. E quando nós errarmos, quando nós pecarmos, Pai, nos ajuda a reconhecer isso e pedir perdão para o Senhor e ser transformado e assim novamente poder glorificar ao Senhor. Abençoa cada uma dessas crianças. Abençoa também os seus professores. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Obrigado, crianças, por terem vindo. Bom retorno. É da
das crianças da escolinha que tem aqui. Todo mundo. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois hoje sou ele, vou viver com sua sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança Meu, esvaziou o espaço aqui. Então, só para vocês saberem, agora elas retornam até o Espaço Feliz, lá na Planalto, e vão para as suas casas. Algumas crianças moram bem longe, num raio de quase 3 quilômetros de distância, né? Várias crianças que você viu aqui vêm daquele assentamento, invasão, assentamento lá do Bom Jesus. É uma região bastante precária, bastante difícil acesso, inclusive. Mas não estão todas aqui, obviamente, são 90 crianças e adolescentes. A época de férias agora, alguns foram para o sítio da vovó, fizeram alguma outra coisa, não estão conosco. Mas é sempre essa dificuldade, né? Pensa toda essa criançada dentro daquela casinha. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Eu quero, pela terceira vez hoje, convidar você a se tornar parceiro do Espaço Feliz. A gente precisa necessariamente ampliar aquele espaço, né? Nós temos essa demanda diária, nós temos projetos que a gente não consegue desenvolver por conta do espaço, e nós temos crianças que não conseguem vaga, porque a gente já ultrapassou, inclusive, né, o limite, um limite seguro, vamos dizer assim, para atender essas crianças. E a gente conta, obviamente, com as suas orações. O título desta manhã é Ultrapassando Limites. Essa é um jargão que foi criado já há alguns anos e que muitas pessoas, muitos cristãos gostam de ouvir, né? Vamos ultrapassar os limites, vamos avançar, né? Isso sempre inclinado ou pensando-se em bênçãos do Senhor, né? Vamos ultrapassar os limites, ultrapassar. A minha ênfase nesta manhã não será esta, apesar do título, ela será ao contrário disso. Será o que a gente faz que ultrapassa os limites para o outro lado. Ultrapassa os limites para o outro lado, se afastando do Senhor. Quer dizer, excluindo-se das bênçãos do Senhor. Por que isso, pastor? Porque a tendência do ser humano é essa. A tendência natural nossa, mesmo nós cristãos, apesar de que, se quisermos repetir esse jargão, ultrapassar os limites, né, em direção a Deus, a tendência sempre é ir para o outro lado. E eu quero ler com os irmãos um texto que é um pouco longo, mas eu creio que vale demais a pena nós lermos, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia lá. Daniel, capítulo 5. Não vou abrir a Bíblia porque está sendo projetado, então nem trago mais a Bíblia. Meu querido, usa a tua Bíblia, tá? Usa a tua Bíblia. Você não tem projetor em casa? Então se acostuma a manusear a tua Bíblia. A tua Bíblia tem que ter as marcas dos teus dedos impressas ali, você tem que saber dominar estas folhas. Daniel, capítulo 5, é um texto conhecido de muitos de nós. Pelo menos quem é bem antigo em igreja deve ter estudado isso na escola bíblica dominical antigamente. E ele diz o seguinte, Daniel capítulo 5, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho.
Enquanto Belsazzar bebia vinho, deu ordens a trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, os seus nobres e as suas mulheres e suas concubinas beberam nessas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão escrevendo enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando o seu segredo, o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazzar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei, os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, nomeou os chefes dos magos, dos encantadores, astrólogos e adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o espírito dos deuses está em você, e você é um iluminado, e você tem inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram sábios, encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e você será o terceiro em importância no governo do reino. Então, Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele, de Nabucodonosor, e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, está falando de Nabucodonosor, né? Se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos céus, dos homens, e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas.
Louvaste os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim ou Perez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, rei dos persas, dos medos, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Que história! Isso é digna de um filme, talvez até já tenham feito. Eu sei que o texto é longo, mas se a gente pensar bem, o texto por si só é autoexplicativo, não precisava nem pregar sobre isso. Se a gente ler com atenção e captar os detalhes que estão nessa história, neste fato acontecido, inclusive historicamente comprovado, tá? Isso não é apenas uma história bíblica. Muita gente acha que história da Bíblia pode ser invenção. Não, isso é historicamente comprovado, essa mudança no reinado babilônico. Aqui está a prova de que o ser humano, eu e você, podemos ultrapassar os limites. Lembra que eu falei, a tendência nossa é ultrapassar os limites, mas ao contrário, para longe de Deus, afastar-se do caminho do Senhor. Aqui está a prova do que o ser humano é capaz de fazer e do que acontece quando a gente ultrapassa esse limite. Então, jargão gospel de lado, porque jargão é uma invenção humana para atender, jargão gospel eu estou falando, para atender um desejo humano. Eu quero ultrapassar os limites do Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Meu irmão, minha irmã, o máximo que eu e você podemos alcançar, sem esforço, porque nada do nosso esforço nos conseguiria levar a tal lugar, é pura misericórdia do Senhor, foi o fato dele ter se tornado ser humano e ser morto na cruz, no meu e no teu lugar. Esse é o limite. Esse é o máximo de bênção que eu devo almejar. A partir da cruz, a partir deste fato, o principal, o mais histórico na minha e na tua vida, o essencial, a partir dali a minha vida é transformada. E aquilo que o Senhor quiser acrescentar, Ele acrescenta, aquilo que Ele não quiser, Ele não acrescenta. Mas essa busca insana de muitos cristãos é uma loucura. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando, de fato, para muitos, na vida real, estão andando para o outro lado. Eu quero orar ainda com os irmãos antes da gente continuar. Pai Santo, Deus eterno, diante da Tua presença nós estamos em primeiro lugar. Queremos reconhecer que o Senhor é o Deus soberano sobre toda a história. E das Tuas mãos vem tudo o que nós precisamos. E é olhando para o Senhor que nós encontraremos o único caminho. Quero pedir perdão pelos nossos erros, se porventura temos desviado o nosso olhar do Senhor e temos, por inclinação humana, optado por outras coisas, achando que estamos certos. Pai, nós reconhecemos nosso erro, pedimos perdão e pedimos o Teu auxílio para retornar ao caminho exato, ao caminho correto e não repetir esses erros. Nós não queremos ultrapassar o limite da Tua paciência. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como ultrapassar os limites da paciência do Senhor? Sim, a gente
por incrível que pareça, consegue. É claro que isso é uma maneira humana de entender isso, né? Não é que Deus perde a paciência, porque a gente fica enchendo a paciência dele, até que ele se esgota e ele explosivamente toma uma decisão. Isso não é Deus, isso é o jeito humano de ser. Então, essa linguagem, ultrapassar os limites da paciência do Senhor, é um jeito humano, um jeito nosso de compreender isso, tá? Em primeiro lugar, as pessoas não sabem o limite do pecado. Mas existe sim limite. Deus é misericordioso, é paciencioso, até o ponto de dizer, chega. É claro que Ele sabe de tudo isso anteriormente. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas as pessoas, eu e você, nós não sabemos o limite do pecado. Se é para prazer próprio, se é para benefício próprio, a gente faz qualquer coisa, a gente ultrapassa qualquer limite. Nem que seja aos pouquinhos. A gente vai um pouquinho, dá uma parada, vai mais um pouquinho, dá uma parada. Outros, dependendo do temperamento, já vão com tudo e ultrapassam os limites sem problema nenhum. Assim como Belsazar. E não vamos confundir, né, Belsazar com Beltesazar. Belsazar era o rei em questão, rei babilônico. Beltesazar é o nome que Nabucodonosor, o antigo rei babilônico, havia dado para Daniel. Daniel era judeu, havia sido trazido por força, né, do exílio babilônico, do povo hebreu, e o rei, depois de uma outra interpretação de um sonho que ele havia dado, deu esse nome para Daniel, mas duas pessoas diferentes. Estou falando de Belsazar, o rei babilônico. Não bastava ele fazer uma festa. Você sabe que a festa dos nobres naquela época, ainda hoje é assim, para os ricos, né? Não bastava fazer uma festa, tinha que ter orgia. Sempre as festas terminavam assim. Você pode ler isso nas entrelinhas, quando fala de tantas mulheres que haviam aqui, as mulheres, as concubinas, taralá, taralá, taralá. Então, não bastava fazer uma festa, tinha que fazer uma orgia. As festas sempre eram assim. Não bastava fazer festa com orgia, tinha que usar os utensílios do templo do Senhor, lá de Jerusalém, que Nabucodonosor havia surrupiado, né? Invadido, destruído, roubou, levou tudo para a Babilônia. Então, não bastava ele fazer festa com as mulheres e tal, beber muito vinho, ele tinha que utilizar os utensílios do templo de um outro povo, né? E aquilo era muitíssimo importante para o povo hebreu, mas também foi por decisão de Deus que esses utensílios existiam. Então, eles eram importantes, eram do Senhor, eles eram consagrados a Deus. E Belsazar, né, como os seres humanos não conhecem limite, não bastava fazer festa, tinha que fazer orgia, tinha que também pegar esses utensílios. Não bastasse isso, tinha que ainda começar a adorar deuses ou demônios. A gente sabe que são demônios, né? Mas deuses falsos, de ouro, prata, madeira, bronze, lá. Tanto que o texto diz, Daniel disse para ele, esses deuses, eles não ouvem, não sentem cheiro, não sabem de nada, são falsos. Quer dizer, não bastava uma coisa, tinha que emendar com outra, emendar com outra, emendar com outra. Não conhece limites, assim como nós. Pensa na tua vida, quais os limites que você já passou. Vamos falar de modo generalizado? Não basta participar de uma igreja e buscar bênção, buscar bênção, buscar bênção. Tem que dizer que nunca a vida está boa, sempre tem algum problema. Conhece crente assim? Eu conheço alguns. O Senhor Deus salvou esta vida através do sangue de Jesus Cristo. Mas a vida parece que nunca se ajeita, sempre tem um problema, sempre está pedindo oração, sempre tem alguma coisa difícil. Obviamente que nós temos problema aqui nesse mundo, a salvação em Jesus nunca nos ensinou, nenhum texto bíblico está ensinado que ao entregar a vida a Jesus nós não teremos problema. Mas a gente não curte as coisas boas que tem e as substitui, né, e aumenta as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Sempre tem alguma coisa atrapalhando, nunca está bem, nunca está legal. Que coisa, né? A gente não conhece os limites, ou não basta dizer que tem fé, que Jesus é tudo, quando ninguém está olhando, faz coisas achando que ele não percebe, achando que ele não vê, né? Faz coisas, age de um jeito, em sua mente pensa determinadas coisas,
achando, não, isso não vai dar problema nenhum, não dá nada, não dá nada. Essa é a moda atual entre os jovens, não dá nada, não dá nada. Não basta ser membro de uma igreja, mas tem que ignorar o sofrimento dos outros. Tem muito crente que age assim: eu estou bem, feliz, salvo, satisfeito e sentado. E não se importa com o sofrimento de pessoas perdidas por sua natureza pecaminosa, e perdidas eternamente, mas perdidas em todos os aspectos da vida. E a minha e a tua função como igreja de Jesus é ajudar essa pessoa a se reencontrar. Não basta você dizer: vou orar por você, Deus te abençoe, vem para a igreja. Está desse jeito, também não vem na igreja. Vai fazer o que não vem no pequeno grupo. Isso é convite, gente. Isso não é alcançar a mão para alguém. Isso é convidar para ela vir buscar alguma coisa que talvez ela nem encontre, porque a barriga dela está com fome. E a única coisa que a gente ofereceu foi uma oração, foi um cântico. A igreja, para não ultrapassar os limites da paciência do Senhor, tem que olhar daqui para fora. Aqui dentro é tudo seguro e é bonito, e está cada vez mais confortável. Não sei se você percebeu. O nosso ambiente está cada vez mais confortável. E o ambiente de quem está indo para o inferno, neste momento, está com fome, está perdido na educação familiar, se perdeu no casamento. Crianças com medo absurdo, crianças com terror, crianças com pavor do que vai acontecer amanhã, porque eu estou vendo o meu padrasto bater na minha mãe. Ou crianças sem perspectiva de futuro, porque o pai foi preso. Está preso, está lá no presídio, ou a mãe é prostituta. São todas pessoas que Deus ama, e Jesus Cristo, que é o meu e o teu Salvador, morreu exatamente por elas também. Mas a gente, muitas vezes, não pensa nisso, desvia o olhar, achando que está tudo bem, e a gente não faz ideia que a gente está ultrapassando os limites da paciência do Senhor. Enfim, poderia citar aqui muitos exemplos, mas nossa hora já está um pouco adiantada. Segundo lugar, primeiro, as pessoas não sabem o limite do pecado, porque não aprenderam, muitas não aprenderam. Agora, por incrível que pareça, muitas não aprendem porque não querem, inclusive eu e você. Esse é o segundo ponto, não aprende porque não quer. O exemplo está bem na cara, está diante dos olhos. Não há como dizer que não sabia. Essa história que nós lemos aqui de Belsazar revela isso nitidamente. O exemplo estava bem diante da fuça dele. E assim é na nossa vida. Eu e você temos exemplos mais do que suficientes para não cometer os mesmos erros, para não ultrapassar os limites da paciência do Senhor. Belsazar conhecia a história do seu predecessor, Nabucodonosor. Entre os reis, isso era comum. Quando um rei assumia, ele assumia porque ele conhecia, por causa de outras virtudes também, mas qualquer um que assumisse deveria necessariamente saber todo o histórico do seu predecessor e dos seus antepassados. A história do seu reino como um todo era lhes ensinado desde pequenininho. Pergunta para os descendentes de Dom Pedro II, a família Orleans e Bragança, se eles não conhecem completamente a história do Brasil, em todos os detalhes. Quando eu ouço algum deles, é uma aula de história, uma coisa impressionante, além de conhecerem muitas outras coisas. Mas um rei precisava necessariamente saber, isso era transmitido, toda a história era registrada, obviamente, isso era transmitido para o futuro rei, oralmente, de todas as maneiras, havia um conselho que sempre lhe dizia tudo, e o sucessor, então, obrigatoriamente, deveria saber tudo sobre o passado do seu reino. Ele sabia que Nabucodonosor, por causa da arrogância, tanto que Daniel fala isso aqui, por causa da arrogância, do orgulho, do seu pecado, pastou como um cabrito, ou como um boi, viveu entre as cabras e pastava como um boi durante 7 anos. Consequência de Nabucodonosor ter ultrapassado os limites da paciência do Senhor. Deus paciente, abençoava, cuidava, dava poder, guardava de tantos... A vida na época era muito diferente de hoje, guardava de tantas guerras, enfim, e ele orgulhosamente não deu atenção a isso e aconteceu tal fato.
Bom, Belsazzar sabia disso. Agora já pensou que coisa esquisita, né? Um rei tão famoso, um rei tão poderoso, perder a sua capacidade mental e começar a agir como um animal. E essa história você lê no capítulo anterior que nós lemos, tá? Daniel capítulo 4, leia em casa. Tá? Ele teve um sonho, a revelação de Deus, Daniel interpretou dizendo, olha, é isso que vai acontecer contigo. Você vai pastar como um cabrito, porque você foi orgulhoso demais. Você ultrapassou os limites da paciência do Senhor. Você já pensou que situação estranha? Eu não sei se Belsazzar, a Bíblia não deixa claro, talvez houve um outro rei entre um e outro, mas talvez até ele, quando pequeno, ou algum dos seus familiares tenha visto com seus próprios olhos o ex-rei pastar como um cabrito. Que situação lamentável. Ao que ponto que chega o ser humano por ultrapassar os limites da paciência do Senhor. Só que, grande detalhe, isso você lê nos versículos 22 e 23. O texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: Nabucodonosor se arrependeu, percebeu a situação lamentável que estava, se arrependeu do seu orgulho, do seu pecado, e foi restaurado ao trono, foi renovado ao trono. Então, houve uma transformação, houve uma mudança de mente, houve a compreensão, houve o reconhecimento, eu estou errado, eu errei, e voltou a ser quem novamente era. Só que Belsazzar, sabendo de tudo isso, ainda assim, não seguiu esses passos, quer dizer, seguiu os passos ao contrário, né? Para longe da bênção do Senhor. Não se arrependeu, assim como eu e você, o nosso orgulho, a nossa prepotência, não nos deixam dobrar o joelho e o coração em arrependimento. A gente ultrapassa o limite. Pergunta retórica, que é para você pensar e responder para você mesmo. Quais são os exemplos que você tem diante dos seus olhos para dizer para você, eu não vou errar como essa pessoa? Talvez seja alguém da tua família, teu pai, tua mãe, alguém próximo, talvez seja um amigo, mas que exemplos que você tem diante dos olhos? Não é ninguém desses? Bom, aqui tem um livro cheinho de exemplos, de pessoas que ultrapassaram os limites do Senhor. Começa a seguir este livro aqui. Quais são os exemplos? O que você conhece, o que você já viu, que servem de lição para você, para não cometer o mesmo erro, para não cometer o erro e ultrapassar o limite do Senhor. Tem esses exemplos na tua vida? Começa a observar e pede para Deus, Deus, eu não quero seguir este exemplo. Ou exemplo positivo, né? Exemplo de gente que sempre se manteve na linha, sempre se manteve debaixo da mão poderosa, abençoadora do Senhor. Siga esses exemplos. Na Bíblia, nós também temos um monte de exemplos de pessoas que, a todo custo, mesmo com toda dificuldade, não saíram debaixo da mão protetora de Deus, não ultrapassaram esse limite para o outro lado. Terceiro e último lugar, Deus é amor, mas Ele não fica indiferente ao pecado. Eu e você gostamos, a gente esquece disso o tempo todo, porque a gente gosta de ouvir que Deus é amor. A gente gosta de ouvir que somos especiais para Deus. Tem até canções, eu fico maluco com as músicas que têm sido cantadas. Me desculpe, irmãos. Mas a gente gosta, porque essa inclinação humana gosta de se sentir valorizado. É natural nosso, é pecaminoso, mas é natural. A gente gosta de ser exaltado a um lugar que não nos pertence, né? Somos importantes para Ele. Ele nos amou primeiro, é claro que sim, né? Que Ele faz tudo para me alcançar, né? Que Deus precisa de você, necessariamente de você, para cumprir a sua obra. Quem disse que esta é a única verdade? Não, que só isso é a verdade. Isso é uma parte da verdade. Sim, nós somos especiais para Deus, não fôssemos, Ele não teria sido morto na cruz, através de seu Filho Jesus. Sim, nós somos importantes, nós somos amados, Ele nos amou primeiro, tudo isso é verdade, mas não é só essa verdade. A verdade é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais longa, porque a gente se coloca então num pedestal que nunca foi, nem será nosso. Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Ele odeia pecado,
Ele é santo, ele não permite que se misture as coisas. Obviamente que ele é muito paciente. O texto que a gente mais lembra, e isso deveria ser decorado aqui, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu vou repetir, as misericórdias do Senhor, não qualquer posição que você ocupe, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, não o que você faz na igreja, é a causa de você não ser consumido. A misericórdia do Senhor, e não qualquer benfeitoria que você faça em qualquer lugar, boa ação que você faça, é a causa de você não ser consumido. É a misericórdia. Nada do que nós fazemos pode salvar e pode reter a mão destruidora, me entendam bem, do Senhor, mas é a sua misericórdia, a única causa de nós não sermos consumidos. Não esgotemos a paciência do Senhor. A misericórdia, ela é longa, a misericórdia de Deus, ela é muito paciente. Mas procura nesta Bíblia aqui, que é a mesma Bíblia que diz que Ele é misericordioso. Aqui você vai encontrar um montão de textos que diz que Ele é justo, que Ele tem todo o poder em suas mãos, que Ele tem o poder de dar a você vida e tirar a sua vida. Ele tem poder de colocar você onde Ele bem entender e tirar você de lá quando Ele bem entender. Ele tem todo o poder nas suas mãos e Ele não gosta que a gente ultrapasse os limites para outro lado, que a gente ultrapasse os limites do Senhor. Ele é bom o tempo todo. Cantamos isso aqui, como é bom, né, a gente cantar, tem esse ritmozinho legal, esquecendo que Ele é justo. Uma vez eu preguei isso aqui, provavelmente você não lembra, mas eu tenho o costume de visualizar e entender a nossa vida como alguém que está debaixo da mão do Senhor. A mão do Senhor está aqui, e se eu quiser viver bem, viver feliz, eu tenho que permanecer debaixo desta mão protetora do Senhor. E não aqui, e não aqui, e não aqui, achando que a mão do Senhor tem que ir por todos os lugares que eu vou. Essa é uma outra compreensão falha que nós temos. Deus está contigo por onde você andar e tal. Calma lá. Vai para o lado do pecado para ver se Deus continua te abençoando, se Ele não retira a mão poderosa dEle. Experimenta. Olha os exemplos que tem na Bíblia. Deus pesou a mão sobre tantas pessoas. O que é pesar a mão? É quando você não está aqui, e está aqui achando que Deus tem que perseguir você, mas Ele não faz isso. Ele faz isso. Ele pesa a mão. Pena que não tem outro púlpito que ia fazer barulho, né? Ia ser legal. Ele pesa a mão. Sobre a minha cabeça, Deus já fez isso. Não é bom. Não é bom, gente. Dói demais. Dói demais. Mas aprendi a lição. E é por isso que o meu compartilhar contigo hoje é esse. Não ultrapassemos os limites de jeito nenhum. Os limites da paciência do Senhor, a gente não deve ultrapassar. Procure na Bíblia quantos textos deixam muito claro que Ele é justo, né, que Ele tem um limite. Para terminar, Deus não deixou de pesar a mão sobre pessoas bem importantes. Olha a vida de Moisés, por exemplo. Deus não deixou de pesar a mão sobre ele. Ele nem entrou na terra prometida, ele morreu antes, ele viu de longe, lá em cima daquela montanhazinha, ele viu de longe. Deus não deixou de pesar a mão sobre ele. Deus não deixou de pesar a mão sobre Saul. Que grande rei foi Saul, né? Por insistência do povo, queria um rei, tá bom, Deus deu um rei para eles. Mas Deus não deixou de pesar a mão quando este rei começou a aloprar, começou a ultrapassar os limites da paciência do Senhor. Foi destronado, e a sua condição mental ficou lamentável. Deus não deixou de pesar a mão sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. É isso que a gente lê na Bíblia. O próprio Deus dizendo, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas ainda assim, Deus falando, não deixei de pesar a mão sobre ele. Lembra do que ele fez?
bonitão lá no palácio, passeando, enquanto os seus soldados tinham que lutar na guerra. E aí vem a tendência humana de ultrapassar os limites da paciência do Senhor, né? Viu a mulher lá, chamou ela, toda aquela história que você lê. Deus não deixou de pesar a mão sobre Ananias e Safira, vamos lá para o Novo Testamento. Esconderam do Senhor o que haviam ganho na venda dos terrenos, né? Burlaram, achando, não dá nada, né? O tesoureiro nem vai saber. Deus pesou a mão. Se Deus não deixou de pesar a mão sobre pessoas importantes, por que Ele não vai pesar a mão sobre mim e sobre você? Que importância nós temos? Fala sério. Ocupamos algum cargo que faz diferença global? Não. Qual a importância que eu e você temos? A única importância que eu e você temos e devemos ter, isso é obrigação nossa, é na vida de alguém. Quando você se torna o esteio para alguém, quando você se torna apoiador ou direcionador de alguém que se perdeu. Essa é a importância para a qual Deus nos chamou. Ele nos chamou, Ele nos salvou para as suas maravilhosas obras. Essa é a importância que eu e você temos. Não precisamos, nem devemos ser reconhecidos por nada, aplaudidos por nada. Quem deseja isso são pessoas que não são transformadas pelo sangue de Cristo. A tendência humana, nós já deixamos essa tendência, pelo menos deveríamos deixar. Que tal decidir hoje ser uma pessoa melhor? Inspirado em Daniel, inspirado em Belsazar. Decida, uma vez por todas, não ultrapassar os limites da paciência do Senhor. A hora que você sair por aquela porta, aí que o bicho vai pegar. Não deixa ele pegar, né? Aí que começa o campo missionário. Já repeti isso tantas vezes aqui. Me dói quando a gente tem essa isso vem de uma imaginação muito fértil, mas por causa da tendência humana, né? A gente vem buscar bênção, a gente vem cultuar, a gente vem quem disse que aqui é a casa de Deus? A gente tem a mania de repetir isso, né? Aqui não é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós cristãos nos reunimos para cultuar a Deus. A casa de Deus somos eu e você, e essa casa vai sair ali nessa rua e vai encontrar algum pobre miserável que precisa necessariamente que você se importe com ele. Amanhã vai acontecer isso, terça-feira, quarta-feira, todos os dias. Se você não enxerga isso, é porque você está com os olhos fechados. Se você não enxerga a miserabilidade das pessoas, é porque você está olhando só para ti mesmo. E aí lembra que Jesus nos ensinou, olhem os campos, eles estão brancos para a ceifa. Eu já repeti isso muitas vezes aqui. É para parar de olhar para o próprio umbigo e levantar os olhos e olhar ao redor. Faça diferença na vida das pessoas, elas estão necessitadas, carentes demais, com todas as vulnerabilidades que você possa imaginar e muitas que você nem sequer conhece. Torne-se referencial para a vida de alguém. Não ultrapasse os limites da paciência do Senhor, mas sim caminhe em direção àquilo que Ele te chamou. Vou repetir os 3 pontos e assim nós terminamos hoje. As pessoas não sabem o limite. Pessoas não têm limite. Vão, achando que não dá nada. E não aprendem, não sabem porque não aprendem, e não aprendem porque não querem. E aí o terceiro, Deus é amor, mas Ele não fica indiferente ao pecado. Ele age, Ele é justo. Que o Senhor Deus nos ajude a cada dia permanecer debaixo da mão protetora dEle, para que essa mão não pese, porque nós ultrapassamos o limite da paciência dEle. Amém? Você disse amém. Você sabe o que significa amém. Vamos orar? Pai Santo, aquilo que eu não consegui transmitir, eu peço no nome de Jesus que o Teu Santo Espírito transmite aquele coração que talvez não tenha entendido por conta da minha limitação. Mas, em nome de Jesus, que a Tua palavra faça a transformação a partir da minha vida e da vida dos meus irmãos que estão aqui. Que a gente decida hoje corajosamente sermos pessoas melhores, que caminham e permanecem sempre debaixo da mão protetora do Senhor. E nunca para o outro lado, como Belsazar fez e tantos outros fizeram. Nos ajuda nisso,
É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós temos coisas bem importantes, e o irmão Martin vai nos avisar do que vai acontecer nos próximos dias. Muito bem, chegamos numa semana muito feliz, né? A igreja completando 70 anos de atividades aqui, creio que começou antes dos 70 anos, mas completando de fato 70 anos. E no sábado que vem, nós temos uma celebração especial, um culto festivo, né, à noite. E logo após o culto, a gente vai ter uma confraternização, tá? Então, os irmãos que puderem trazer um prato salgado cheio, né, não um prato vazio, traga junto, a gente vai ter refri, mineral para comercializarmos aí, e assim vai ter um bolo também. Então, gostaríamos de convidar toda a igreja, você que a igreja tem tido diferença na sua vida, venha conosco, vamos celebrar. Nós vivemos tempos que a gente não se confraternizava mais, né? Sei que temos ainda todos os cuidados, mas gostaríamos que você estivesse conosco no sábado à noite. E no dia 31 nós temos o nosso culto pela manhã e nosso culto à noite. O pastor Marcos Louveira estará presente no culto da noite, um culto festivo também, de celebração. E teremos o nosso almoço com churrasco, né? Então, nós temos vários irmãos aqui que têm cartões para vender. Nós temos o Nestor, Hernani, eu tenho, o Jean, temos aí no fundo os irmãos que têm. Então, não saia daqui sem adquirir o seu cartão. Eu quero vender para mais pessoas. Dê o nome aqui e reserve essa data muito importante, tá? No sábado, no dia 6 de agosto, também você pode auxiliar o Espaço Feliz, né? Nós temos o nosso bazar beneficente aqui na quadra da igreja, a partir das 13h30 até as 15h30. E o valor é irrisório, nós podemos comprar um monte de presentes, né? R$3 apenas. Então, guarde na sua agenda, no sábado, dia 6 de agosto, tá? Teremos o bazar do Espaço Feliz. E a igreja estará tendo uma homenagem da Câmara de Vereadores, tá? No dia 8 de agosto, tá? Uma proposição do vereador Maicon Zamboni. Então, gostaríamos de convidar também os irmãos para estarem presentes, né? A homenagem é para nós, então é sempre importante estarmos presentes nessas atividades. Então, a gente vai postar nas mídias da igreja para os irmãos lembrarem. Então, dia 8 de agosto, na Câmara de Vereadores, uma homenagem alusiva aos 70 anos da Igreja Batista aqui. Ok, irmãos? Então, vamos lembrar essas datas. No sábado que vem, um culto especial às 19h30, com confraternização após, um bolo. E no domingo de manhã, culto. Domingo de meio-dia, um almoço festivo. À noite, culto também. E no sábado, dia 6 de agosto, Bazar do Espaço Feliz. E dia 8 de agosto, sessão especial da Câmara de Vereadores. Que Deus nos abençoe. Vou convidar o pastor Cláudio para estar dando a bênção final. Obrigado. Antes disso, faça suas compras nos mercados da São Luís, porque lá você vai deixar o troco solidário para o Espaço Feliz. Além da contribuição mensal que você manda ou vai mandar a partir de hoje, faça suas compras, né? Super São Luís entrou numa parceria conosco, você pode deixar o troco lá no caixa, faça suas compras lá e deixa lá. Também na Panvel Farmácias, agora, a partir de agosto, fará uma campanha, você pode fazer doação de material de higiene. Tá? É bem importante para os nossos adolescentes, né? Desodorante, sabonete, shampoo, absorvente, coisas que as meninas usam, né? Bem importante. Se você quiser deixar a sua contribuição lá, também está convidado. Certo? Vamos ficar em pé? A gente ficou bastante tempo sentado, né? Senhor Deus, estamos nos despedindo deste culto comunitário aqui, mas nós queremos continuar cultuando ao Senhor, porque é assim que a Tua Palavra nos ensina. Então, nós estamos saindo, ó Pai, para os nossos lares, que é o campo missionário, estamos saindo pela cidade, que é o campo missionário. Nós queremos pedir, Pai Santo, nos acompanhe, que o Teu Santo Espírito nos esteja nos dando discernimento e a coragem necessária para fazer a diferença na vida das pessoas enquanto adoramos ao Senhor. É o que nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.